A nossa sociedade sofre de uma superproteção. As pessoas encontram-se super protegidas e ao mesmo tempo sem proteção alguma, porque a única proteção que alguém tem nessa vida é o seu sexto sentido, a sua intuição, que indica caminhos, que orienta, que permite ao indivíduo caminhar conscientemente nessa vida. Quem não é intuitivo, quem não consegue pressentir as coisas, não dispõe de proteção. E a sociedade humana está desprotegida, sente-se desprotegida, porque as pessoas não têm dentro de si a intuição ativa e atuante. Na maior parte dos casos. Daí sentem a necessidade de ter uma proteção. E daí se parte para esta super proteção de forma artificial. O que é a super proteção senão uma artificialidade? Esse ser humano artificial que quer controlar tudo, ele coloca câmeras em todos os lugares. Há pais que querem colocar até microchips em seus filhos para saberem onde estão, o que estão fazendo. É uma superproteção, é um medo, porque essas pessoas estão desamparadas espiritualmente, estão perdidas aqui no plano terreno, sem qualquer espécie de conexão com mundos mais etéreos. Quem encontra-se conectado ao seu guia espiritual recebe as orientações de que necessita através da intuição e encontra-se protegido nessa vida. A proteção é uma questão interior, não é uma questão exterior. Não adianta de nada colocar câmeras em tudo que é lugar, microchips, seguranças, muros, cercas. Não adianta nada querer fazer um mundo todo seguro se dentro de si as pessoas estão desamparadas, inseguras de si mesmas, sem saber o que fazer, sem saber onde colher as informações, as orientações para poder dar os passos decisivos. Esta superproteção está tornando a humanidade cada vez mais fraca. Vejamos as crianças de hoje, os filhos de hoje. Diz-se que as crianças de hoje são mais inteligentes do que de outras épocas. Bom, lidam com a tecnologia, mas o QI das crianças de hoje não é muito melhor e talvez até pior, porque todas as dificuldades são retiradas da vida dessas crianças e elas não se exercitam mais. Elas não se esforçam mais no sentido do desenvolvimento interior e também o desenvolvimento da inteligência. Não estou aqui pregando uma vida completamente à margem do desenvolvimento tecnológico, onde tudo seja braçal, onde tudo seja brutal, pesado e difícil. Estou falando de uma vida natural, de fazer o uso da tecnologia numa certa medida, mas não delegar tudo à tecnologia. O problema é que as pessoas estão delegando tudo à tecnologia e em detrimento disso não estão mais se desenvolvendo. Estão virando verdadeiros bonecos existenciais. Os seres humanos de hoje são bonecos teleguiados pela vaidade, pela sagacidade mental, de uma mente que se sobrepôs a tudo, estrangulando a vida interior. E daí, neste mundo caótico gerado pelo próprio ser humano, por causa da falta de orientação espiritual, neste mundo caótico as pessoas ficam com medo. E daí querem a proteção, e daí partem para o extremo, que é a superproteção. O que é a superproteção? É coisa do cabeção. Esse cabeção neurótico, porque as pessoas são neuróticas hoje. As pessoas são neuróticas. Então, este cabeção neurótico, dissociado completamente da realidade, sem noção
das coisas, partindo apenas de si mesmo e não dos fundamentos da vida, ele vai lançando estratégias para acalmar as pessoas, mas não acalma elas, porque apenas uma vida interior e intuitiva, saudável, acalma as pessoas. Onde o espírito flui, lá as pessoas ficam calmas verdadeiramente, mesmo em meio à vida caótica, mesmo em meio aos altos e baixos, e ali surge um sentimento de sentir-se protegido, de estar protegido, de estar amparado pela energia espiritual que abastece, que preenche aqueles que estão conectados corretamente. Isso é a verdadeira proteção que o ser humano alcança através da vigilância espiritual e por meio da oração. Mas essa super proteção de hoje, de pais que super protegem seus filhos, tudo isso é doentio de uma humanidade medrosa, perdida. Essa busca por superproteção, na verdade, é o reconhecimento inconsciente de que as pessoas não sabem nada, que não dão conta de nada e que estão perdidas nessa vida. O medo é que gera a superproteção, a busca pela superproteção. O medo, no fundo, as pessoas têm um grande medo dentro delas. Isso é inconsciente. Em muitos casos é consciente, porque isso está vindo à tona cada vez mais. A pressão da luz está aí, espremendo a humanidade para que ela acorde. Mas ela resiste em não acordar. Em vez de acordar, ela lança mão de estratégias mórbidas. Sim, estratégias mórbidas, porque o que é a superproteção senão algo mórbido, uma morbidez existencial, algo doentio? Isso não é natural. Isso não é natural. E a superproteção, ela está em relação a tudo. A superproteção para com os filhos, a superproteção para com os bens materiais, a superproteção para com os entes queridos, a superproteção para com a vida profissional, a superproteção para com o dinheiro, a superproteção para com essa aparência artificial e maquiada, onde as pessoas seguem as tendências modistas, não sendo elas mesmas. O que é isso senão uma superproteção da aparência daquele que já não é? E que não passa de uma sombra no meio da grande massa. Então esta é a situação desta humanidade super protegida, que não dispõe de proteção alguma e que se tornou vítima dos seus medos, dos seus temores. E coitado, o cabeção, ele tenta desenvolver estratégias para que a humanidade se sinta segura e protegida, mas isso é artificial. Isso é artificial. Isso é apenas um escapismo, um atalho que não leva a lugar algum e que nos permite perceber o quão as pessoas estão afastadas da luz, o quão andam na contramão da vida. A vida está aí exigindo das pessoas apenas um fluir. Quem flui encontra-se protegido pela vida e não precisa partir para essa superproteção maluca que não protege nada, mas engessa. A superproteção humana engessa, encapsula, impede o movimento, rouba a flexibilidade, a beleza, a sutileza, a leveza da vida. O ser humano se tornou um engessador da vida. Onde o ser humano coloca a sua mão, ele estraga tudo, ele engessa tudo, ele tira a beleza. Com esta mão cheia de dedos, o ser humano quer perverter, modificar tudo, estabelecendo as suas regras de superproteção. A superproteção para com os animais, nos dias atuais, eu adoro animais,
né? Prefiro eles soltos. Aqui em casa tem bastante pássaros, né? Às vezes até dá para ouvir alguns aqui no vídeo. Algumas pessoas até já me perguntaram se eu tenho pássaros na gaiola. Não, não tenho. É que são tantos canários aqui do lado de fora cantando, né? Rolinhas, sabiás, tiés, quero-queros, saracuras, e mais tantos outros pássaros aí, que dá para ouvi-los aqui nos vídeos, em alguns vídeos, né? E até os animais, os seres humanos querem super proteger, corrompendo-os, né? Lançando-os numa artificialidade que rouba o instinto dos animais. O animal tem uma autoproteção que é o seu próprio instinto, da mesma forma como o ser humano tem na intuição a sua proteção, né? Mas esse ser humano artificial, dominado apenas pelo cabeção, ele não consegue mais ser natural. Ele não consegue mais perceber o seu potencial espiritual, o qual ele esmaga por causa da restrição mental, do raciocínio, que esmaga tudo, que torna a vida pequena, mesquinha, reduzida, imóvel, engessada, estanque e estagnada. Então o ser humano precisa ser mais tranquilo, precisa relaxar um pouco, sem tanto medo, sem tantas preocupações, sem tanta neurose, querendo proteger tudo. O excesso de proteção estraga a vida. O ser humano estraga os filhos através de uma superproteção. É preciso cuidar deles. É preciso cuidar dos filhos, é preciso cuidar dos animais, é preciso cuidar dos idosos, é preciso cuidar dos entes queridos, é preciso cuidar da vida profissional, é preciso cuidar das finanças, é preciso cuidar de tudo o que está na nossa vida, mas de forma natural, sem essa superproteção desta mão cheia de dedos que segura as coisas de tal forma que elas perdem a mobilidade. A superproteção é apenas uma doença existencial daquele que vive com medo. E quem vive com medo é porque não desenvolveu o seu espírito. No lugar da intuição surgiu o receio do cabeção, que já não sabe o que faz. O medo, ele é resultante do receio do cabeção, que já não sabe o que faz e percebe que não consegue mais controlar a vida e não consegue proteger mais coisa alguma. Daí surge o medo, o temor diante da vida. E tudo isso é resultante do sentimento de culpa, porque no fundo o ser humano sente ou pressente uma grande culpa dentro desse resultante da sua negligência espiritual. Pessoas negligentes espiritualmente têm medo, Mesmo soterrado o espírito, ele continua lá, alertando o ser humano. Mas muitas pessoas entendem esta alerta, ou compreendem ou interpretam, muitas pessoas interpretam este alerta como um medo, transformam o alerta do espírito num medo, através da perversão do cabeção que interpreta tudo errado e já não compreende mais as orientações do espírito. Onde o espírito é torcido, surgem as piores formas possíveis de mentalidade, de interpretação falsa e enganosa da realidade, onde o ser humano, por fim, se torna uma vítima de si mesmo neste mundo super protegido, onde ninguém está protegido, porque apenas uma vida espiritualmente saudável e intuitiva é que permite as pessoas levarem uma vida protegida. Certo? Se vocês gostaram do conteúdo deste vídeo e quiserem aprofundá-lo, leiam a obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. Informações na descrição do vídeo. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!